a sessão de continuidade do referendo da medida cautelar e a arguição de descumprimento do preceito fundamental 709, eu passo a palavra à senhora secretária, doutora Carmen Lúcia, para que faça a leitura da ata da sessão originária que iniciou esse julgamento. Ata da 21ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por videoconferência em 3 de agosto de 2020. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, a senhora ministra Carmen Lúcia. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 15h10, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma observação? Não havendo, considero aprovada a ata da sessão originária em que iniciamos o debate sobre o referendo da medida cautelar. Após o voto do ministro Roberto Barroso, que referendava a medida cautelar parcialmente definida, o julgamento foi suspenso. Depois também aqui a menção de todos os eminentes advogados e públicos e privados que intervieram no feito. Então, eu passo agora a palavra à sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes, para o seu voto. Boa tarde, presidente, ministro Luiz Fux. Cumprimento a ministra Rosa, os ministros, também cumprimento o doutor Roberto Jacques de Medeiros, nosso vice-procurador-geral eleitoral. Inicio parabenizando e cumprimentando todas as sustentações orais que foram realizadas na segunda-feira, que trouxeram importantíssimas contribuições. Cumprimento o doutor José Levi, advogado-geral da União, doutora Gabriela Araújo Pires, doutora Júlia Melo Eiva, doutor Pedro Sérgio Vieira, doutor Paulo Machado Guimarães, doutor Luiz Henrique Eloy, doutor e professor Daniel Sarmento, doutora Juliana de Paula Batista. Espero não ter esquecido ninguém, porque a tela está extremamente aqui congestionada. Cumprimento, faço questão também de iniciar, antes de iniciar propriamente o meu voto, cumprimentando o eminente ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, pelo detalhado voto, mesmo se tratando de uma medida liminar, o referendo não é medida liminar, o detalhado voto, os dados trazidos, as importantes colocações realizadas. Faço, presidente, um rapidíssimo resumo, até porque a sessão foi suspensa de segunda-feira. Estamos tratando aqui de arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, pela Rede Sustentabilidade, pelo Partido dos Trabalhadores, PT, e pelo Partido Democrático Trabalhista, o PPT. A ação, como já salientado pelo eminente relator, tem por objeto um conjunto de atos comissivos e omissivos do poder público relacionados ao combate à gravíssima pandemia por Covid-19, que lamentavelmente já passa dos 96 mil mortos no Brasil, somente no Brasil, mais de 2 milhões e 100 pessoas, brasileiros e brasileiras já contagiados pelo Covid-19, e aqui também, como fez na segunda-feira o nosso presidente, o relator, também me solidarizo com todas as famílias das mais de 95 mil vítimas do Covid-19. E a ação tem exatamente por objeto esse conjunto de atos comissivos e omissivos relacionados à pandemia, ao combate à pandemia, atos esses que implicariam um alto risco de contágio e extermínio de diversos povos indígenas, relacionado diretamente à ação
a pandemia aos povos indígenas. Na inicial, né, nas alegações iniciais, se coloca a violação à dignidade da pessoa humana, aos direitos à vida, à saúde, bem como os direitos dos povos indígenas a viverem em seu território, de acordo, como disse, consagra a Constituição Federal, no artigo 231, de acordo com suas culturas e tradições. Então, os requerentes alegam que o contágio e a expansão da pandemia por Covid-19 estaria ocorrendo em maior velocidade entre os povos indígenas, e até porque essas comunidades reuniriam componentes que a tornam mais vulneráveis. E citam, e aqui também rapidamente eu repito, porque houve detalhado relatório do eminente ministro relator, citam esses componentes que dariam uma diferença em relação ao contágio e à expansão. A maior vulnerabilidade imunológica, porque historicamente as comunidades indígenas são mais suscetíveis às doenças infecto-contagiosas, isso é bem detalhado durante essa ADPF, porque tem tradicionalmente também menor exposição ou exposição a tais patologias. A vulnerabilidade sociocultural é muito ressaltada, não só nas iniciais, mas nos pareceres, estudos, que o modo de vida tradicional das comunidades indígenas é geralmente marcado por um mais intenso, um maior contato comunitário, onde se realiza um compartilhamento de habitações, utensílios, maior do que as demais sociedades. E, principalmente, e aqui é exatamente a função contramajoritária, que uma Suprema Corte deve sempre estar atenta, à vulnerabilidade política dos povos indígenas, por serem grupos minoritários, que têm uma menor representação política, econômica, uma menor representação que possa, assim, defendê-las, principalmente em momentos gravíssimos, como o da pandemia do Covid-19. Com base nesses argumentos, resumidamente aqui relembrados, se pede, em sede cautelar, que a União tome imediatamente diversas medidas sejam instaladas e mantidas barreiras sanitárias para a proteção das terras indígenas, em que estão localizados povos indígenas isolados e de recente contato. E as iniciais e a ação transcreve quais são essas comunidades indígenas. Também foi solicitado ao eminente ministro relator que a União providenciasse imediato e efetiva instalação de uma sala de situação para possibilitar, de forma compartilhada, inclusive com a participação das comunidades indígenas, o combate à pandemia. Solicitado também que fossem tomadas imediatas medidas para retirada dos invasores de determinadas terras indígenas, inclusive pedem os autores, os requerentes, se necessário for, o auxílio das Forças Armadas. Ainda em relação à ligação direta com a pandemia, há o pedido que os serviços do Subsistema de Saúde Indígena do SUS devem ser imediatamente prestados a todos os indígenas, inclusive aos denominados não aldeados, aqueles indígenas urbanos, ou aqueles que habitam áreas que ainda não foram definitivamente demarcadas, que é outra questão essencial. E, por fim, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, com auxílio de diversas e competentes equipes, Fundação Oswaldo Cruz, de Saúde Indígena, participação de representantes dos povos indígenas, elabora um plano de contingenciamento e de combate a essa pandemia. Presidente, após esse breve resumo, e também para maior celeridade aqui dos nossos trabalhos, em relação à admissibilidade da ação, tanto em relação à legitimidade quanto à presença da necessária subsidiariedade, que sempre deve ser analisado nas arguições de descumprimento de preceito fundamental, acompanho integralmente o eminente ministro relator, sem
a necessidade de nenhum acréscimo às bem lançadas razões e fundamentações de sua excelência. Em relação ao mérito, não há dúvidas, e aí inicio também de forma sucinta, não há dúvidas, mediante uma séria análise médica, científica, não há nenhuma dúvida do maior risco, o risco iminente, o risco gravíssimo à vida e à saúde dos povos indígenas em decorrência da expansão da pandemia por Covid-19. Obviamente, esse risco iminente, esse risco gravíssimo não é só relacionado à ideia ou ao próprio modo de vida das comunidades indígenas, mas como foi muito bem ressaltado pelo eminente ministro relator, aqui há elementos diversos, diferenciais, que demonstram um risco maior. Consequentemente, nessas hipóteses, compete ao Supremo Tribunal Federal, no exercício da sua função jurisdicional, no exercício da jurisdição constitucional, efetivar uma efetiva proteção às comunidades indígenas, adotando as medidas mais protetivas, mais seguras de que disponha em respeito aos já citados princípios da precaução e da prevenção. Não tenho nenhuma dúvida que há vetores aqui que indicam diferenciais no tratamento em relação às comunidades indígenas, tanto em relação à subproteção, quanto em relação a uma exposição maior, ou um risco maior à exposição a esse contato que possa ocorrer. Foi ressaltado pelo ministro relator que os povos em isolamento e de contato recente são realmente expostos a um risco de contágio maior e até de extinção em decorrência da pandemia. Isso não ocorre em relação às comunidades indígenas ou na classificação de povos em isolamento ou de contato recente, não ocorre só em relação às comunidades indígenas brasileiras. Tanto que, em razão disso, houve necessidade da própria Organização das Nações Unidas, a ONU, emitir diretrizes do Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas para o enfrentamento da pandemia. E nessas diretrizes há expressa menção aos povos indígenas. Essas diretrizes ressaltam, abre aspas, os estados devem levar em conta que os povos indígenas têm um conceito diferente da saúde, que inclui a medicina tradicional, e devem consultar e considerar o consentimento prévio e informado desses povos, com vistas a desenvolver medidas preventivas para interromper o Covid-19. E o Alto Comissariado também, nessas diretrizes, colocou que, em relação, isso é importantíssimo para o deslinde da presente causa, que em relação aos povos indígenas que vivem em isolamento voluntário ou nessa fase inicial de contato, os estados e outros agentes devem considerá-los como grupos populacionais especialmente vulneráveis e que barreiras para impedir que pessoas de fora acessem seus territórios devem ser rigorosamente gerenciadas para evitar qualquer contato. Não bastassem essas diretrizes do Alto Comissariado, também a Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre Pandemia e Direitos Humanos nas Américas editou a resolução número 1 deste ano, resolução número 1 de 2020, também direcionada à maior proteção, seja uma proteção preventiva, seja uma proteção posterior às comunidades indígenas. Ideias todas essas e determinações, diretrizes que vêm exatamente ao encontro do objeto principal da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ressalto, inclusive, isso foi dito da tribuna aí, pelo
professor Levi, advogado-geral da União, e também em memoriais, que a própria Advocacia Geral da União reconheceu e reconhece a necessidade de assegurar o isolamento das comunidades indígenas para a sua maior proteção. Isso também é reconhecido pela própria União, né? O Ministério da Defesa fez referência à criação de algumas barreiras sanitárias fluviais em apoio à ação, às diversas ações da FUNAI. E merece destaque aqui, em que pese em outras áreas, eu diria, uma omissão e até uma subatuação em relação a esse problema, mas merece destaque aqui o importante e imprescindível trabalho que vem sendo realizado pelas Forças Armadas no território nacional, nas mais longínquas fronteiras do território nacional, para o combate direto à pandemia e a proteção das populações mais prejudicadas e sem um acesso direto à saúde pública e, quem diria, muito menor ainda, a possibilidade de suplementação pela saúde privada, um grande problema da expansão da Covid. A partir dessa análise, a partir dessa rápida análise, a partir aqui desse rápido resumo, me parece que não há nenhuma dúvida da necessidade desse isolamento. E esse isolamento, como bem definido pelo eminente ministro relator, agora onde se propõe um referendo, esse isolamento se dará e vem ocorrendo de forma mais efetiva com a criação de barreiras sanitárias. Então, já volto no sentido da confirmação do referendo da liminar do eminente ministro relator, no sentido da criação de barreiras sanitárias e, como o próprio ministro relator colocou, conforme plano a ser apresentado pela União, salvo engano, me parece que esse plano ou já foi apresentado ou estaria para ser apresentado, o eminente ministro relator falou assim, já foi apresentado, aqui me sinaliza o eminente ministro relator, porque, como também destacado no voto de sua excelência, é o Poder Executivo que tem as condições materiais e de estrutura de organizar essas necessárias barreiras sanitárias. Da mesma forma, aqui referendo a medida liminar conferida pelo eminente ministro relator no sentido à sala de situação, em que pese, obviamente, isso foi muito bem detalhado na liminar dada por sua excelência, se tratar de decisão política a ser tomada pelo Poder Executivo, nesse caso, existe norma federal reconhecendo a necessidade da criação de sala de situação e disciplinando a medida. E eu diria mais, toda grande catástrofe, todo grande acidente, toda questão que sai do normal, do natural, é uma medida imediata do poder público a criação de uma sala de situação. Digo isso como quem já participou de inúmeras salas de situação, quando ocorreram inundações em São Paulo, eu secretário municipal, depois estadual, sempre se faz uma sala de situação, e a sala de situação ela funciona exatamente para que todos os segmentos, todos os setores envolvidos possam atuar de maneira conjunta. E aqui já há essa previsão em norma federal, e essa implementação dada pelo ministro relator é extremamente importante, porque permite uma atuação mais eficaz. Vai ao encontro ao princípio da eficiência previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, inclusive com a participação, como foi colocado, de membros, de representantes dos povos indígenas, porque, óbvio, eles podem dar maiores detalhes, podem auxiliar de maneira mais eficiente a atuação dessa sala de situação. Então, me parece que há absoluta necessidade da manutenção dessa sala de situação.
O ponto seguinte é um ponto extremamente complexo, que o pedido de retirada dos invasores. Há o pedido expresso, e esse pedido não foi definido, por hora, pelo eminente ministro relator, da retirada de invasores em 7 terras indígenas consideradas mais críticas. Aqui já inicio dizendo e concordo plenamente com as petições iniciais, com as manifestações. Essa é uma grande praga, uma grande chaga no território nacional. A questão das invasões, inúmeros garimpeiros, principalmente na região norte do país, as áreas indígenas são invadidas por garimpeiros. Na parte centro-oeste e mais sul do país, as comunidades indígenas, nesse caso, há mais invasão. Há também um pouco de garimpo, mas há mais invasão exatamente para se cultivar as terras dos índios de forma irregular. Então, há inúmeras invasões. Isso realmente é um problema seríssimo. É um problema que... Eu digo, o ministro Levi, nosso AGU, bem relembrou, nós tivemos possibilidade de tratar isso muito de perto no Ministério da Justiça com a FUNAI. Chegamos a realizar com a Polícia Federal e com as forças de segurança locais 3 desinvasões, 3 retiradas, mas isso é algo extremamente sensível, extremamente crítico, que não me parece ser possível determinar de uma maneira genérica para 7 terras indígenas de maneira liminar. E explico por quê. Não existe a mínima possibilidade da Polícia Federal sozinha realizar essas desintrusões, ou seja, acabar com essas invasões. O que sempre é feito em conjunto com as polícias locais, com as polícias militares locais. Há uma operação em cada uma dessas retiradas, há uma operação de guerra, com centenas, às vezes milhares, dependendo do local, de policiais, mas não só policiais. E aqui é importante fazer essa ressalva, porque se parece que basta chegar a polícia, ou como a própria inicial pede, basta chegar as Forças Armadas, se retira e acabou. Não, há todo um mecanismo realizado com assistentes sociais, com psicólogos, até porque em muitas das áreas invadidas, em que pese a ilicitude da invasão, há, além dos invasores, as famílias dos invasores, há crianças que lá já residem. Então, para toda invasão, há todo um trabalho pré-policial realizado para direcionamento das pessoas que lá invadiram. Consequentemente, nesse momento de pandemia, nesse momento em que se pretende o isolamento, não me parece estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar. Porque não haveria possibilidade, nesse momento, de arregimentação, no mesmo momento, para 7 áreas, 7 terras indígenas, do apoio dos estados, que já se encontram sobrecarregados, e não digo do apoio só das forças policiais, mas sim de toda essa estrutura que acompanha uma desintrusão das terras, com assistentes sociais, psicólogos, médicos, enfermeiros, que estão hoje destinados ao combate da pandemia. Não se faz a retirada de nenhuma invasão, seja invasão de terras indígenas, sejam outras invasões, grandes invasões, não se faz a retirada sem serviço de saúde
estar presente para evitar ou para minorar eventuais riscos de reação. E nós não teríamos condições hoje, nós que digo, as autoridades públicas não teriam condições de montar 7 operações de guerra com todos esses servidores da área da assistência social, psicologia, educacional, conselhos tutelares acompanham essas operações, médicos, enfermeiros que estão hoje direcionados diretamente ao combate da pandemia. Então, nesse momento, aqui também, referindo a negativa. Eminente Alexandre de Moraes, Vossa Excelência, como sempre, apresenta um voto precioso, um voto minucioso e um voto que demonstra a experiência que Vossa Excelência tem no trato da coisa pública, tendo em conta os inúmeros cargos relevantes que já ocupou em diversos níveis da administração estatal. Eu, refletindo sobre o brilhante voto do eminente ministro relator Luiz Roberto Barroso, e já adianto desde logo que vou aderir a este voto com algumas pequenas observações, eu penso que, como estamos em sede de liminar e, num segundo momento, vamos ter que decidir essa questão definitivamente, como é o papel do Supremo Tribunal Federal, a primeira providência que nós temos que ter, ou temos que empreender, se Vossa Excelência me permite, sim, não estou discordando do que Vossa Excelência está dizendo, em primeiro lugar, termos informações precisas do que está ocorrendo no território indígena, pelo menos nessas 7 terras ou 7 reservas indígenas. Então, eu já adianto que, quando chegar na minha vez de votar, eu vou propor que, no prazo de 60 dias, o governo informe a esta Suprema Corte a situação exata com que se defrontam as terras indígenas. Queremos saber, em 60 dias, quantos são os ocupantes das terras indígenas, onde estão localizados, para, eventualmente, depois, nós propormos uma solução para essa questão. Porque ninguém pretende, penso eu, e isto seria impossível, travar uma verdadeira guerra civil na retirada desses ocupantes, necessária, absolutamente necessária, das terras indígenas, mas essas operações podem ser feitas cirurgicamente, pontualmente. Suponhamos que existam, vamos dizer metaforicamente, ou por força de expressão, meia dúzia de garimpeiros poluindo os rios com mercúrio, que é um metal pesado, que leva milhares de anos para se decompor na natureza. Nós podemos, informados deste fato, podemos determinar de forma pontual que se haja numa ou noutra terra indígena. Então, eminente ministro Alexandre de Moraes, eu penso, com toda a vênia, que o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário não pode estabelecer recomendações ou fazer pedidos. O Supremo Tribunal Federal e o Judiciário determina. Então, penso que a primeira coisa que nós temos que determinar com prazo, talvez de 60 dias, é que nos informe de forma clara, precisa, qual é a situação em que se encontram as terras indígenas, quais são as pessoas e o número delas em cada uma dessas localidades. Em segundo lugar, quanto ao plano, vou explorar isso um pouquinho mais, mas eu já vi que Vossa Excelência, observando, enfim, o gesto do ministro Barroso, diz que já teríamos um plano. Eu penso que esse plano tem que ser apresentado dentro de um prazo fixado por nós, digamos, 120 dias, mas com um cronograma de retiradas, com ações concretas. Porque, insisto, ministro Alexandre, nós não queremos guerra civil, nós não queremos mandar o Exército, nós não queremos mandar a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas, a Polícia Federal, enfim, todo o aparato do governo federal e, eventualmente, dos governos locais, para, de repente, retirar todo mundo. Mas é a hora de nós avaliarmos com precisão o que está ocorrendo efetivamente, darmos uma satisfação para a sociedade brasileira e para a comunidade internacional, que o Brasil está sofrendo gravíssimos prejuízos, inclusive econômicos, na medida em que nós estamos permitindo a devastação da última, talvez a última reserva florestal da humanidade,
e que está promovendo de forma acelerada o aquecimento global. E mais do que isso, a cada dia, o lançamento de mercúrio nos rios por parte dos garimpeiros inescrupulosos está tornando a situação absolutamente irreversível. Então, ministro, acompanhando e louvando a preocupação de Vossa Excelência, eu já estou me manifestando com antecedência e peço licença aos colegas por ter, de certa maneira, atropelado, mas que quando chega na minha vez de votar, de certa maneira, as opiniões já estão consolidadas. Mas insisto que o Supremo não é uma academia. O Supremo precisa determinar. Queremos uma radiografia da situação num prazo determinado e depois queremos um plano concreto, efetivo, que, com um cronograma bem definido, estabeleça a forma e o tempo como se fará a desocupação. Desculpe, ministro Alexandre, minhas saudações a Vossa Excelência, sobretudo a inteligência que manifesta sempre com de forma muito gentil e muito cavalheiresca. Eu agradeço a parte, ministro Ricardo, e realmente não há aqui, acho que, nenhuma divergência entre nós, assim como me parece também, não tenho procuração, obviamente, para falar pelo ministro Luiz Roberto Barroso, mas também me parece, pelo voto de Sua Excelência, nenhuma divergência. Nós três, parece, partimos da mesma premissa da ilegalidade dessas ocupações, da necessidade de ocorrer uma regularização. Agora, nós estamos em sede liminar e, como eu disse, são operações de guerra. E aqui, operações de guerra não no sentido de que se vá travar uma guerra, mas sim de toda a infraestrutura operacional, porque há invasões e há outro tipo de invasões. Há invasões onde aqueles que invadem são só extrativistas, Vossa Excelência bem citou a questão dos garimpeiros. Agora, há outras invasões também ilícitas, mas invasões há tanto tempo que, inclusive, vilas já foram produzidas, já foram montadas, e há idosos, há crianças, que todos devem ser retirados, mas devem ser encaminhados para determinados locais. Então, há necessidade, em todas essas intrusões, isso é feito, há necessidade de realização de protocolos de atuação. E, para isso, e o que Vossa Excelência colocou exatamente o que eu ia completar, talvez por ter sido aluno de Vossa Excelência, eu já ia encadear na mesma conclusão, para que nós possamos, no mérito, decidir, nós precisamos ter as informações, porque aqui se pedem 7. Não são 7 invasões posterizadas, idênticas. São 7 locais diversos, 7 locais com pessoas diferentes, onde há necessidade, inclusive, das forças de segurança, junto com as forças de saúde, de assistência social, estabelecerem protocolos de atuação. E, obviamente, no mérito, será possível uma análise melhor, desde que haja informações. Já me coloco aqui também, desde logo, plenamente de acordo com essa colocação de Vossa Excelência, de que essas informações sejam enviadas, emitidas ao Supremo Tribunal Federal. Quando disse do plano, e depois o ministro Luiz Roberto sinalizou, na verdade esse é um outro plano, não é o plano para retirar os invasores, é o plano de combate à Covid. A necessidade agora, obviamente, para a instrução da ação, a necessidade desse, eu diria, não é nem um plano, para se retirar invasores deve ser realizado um rigoroso protocolo. É um protocolo que se inicia exatamente com a análise de quantas pessoas, quais as condições, qual o número de policiais necessários, qual o número de assistentes sociais, se o Conselho Tutelar deve acompanhar, ou seja, todo um protocolo para garantir que com a menor violência possível
isso seja realizado. Para se evitar, e por isso que isso deve ser muito bem detalhado, para se evitar reações dos invasores. Quando o projeto, o programa é feito de forma muito bem equacionada, isso ocorre de uma maneira muito mais tranquila. Só que no momento, como eu disse, e acredito, no momento, em sede liminar e no momento da pandemia, não seria possível realizar, mas é possível, Vossa Excelência bem colocou, é possível já deixar tudo pronto para pós-pandemia, ou até dependendo de um local ou outro, a partir da análise desses dados detalhados, que inclusive são possíveis, e no Ministério da Justiça assim fazíamos via satélite, fotografias de satélites, é possível já termos todo o panorama para pós-pandemia, para quando todas as forças de segurança, de saúde, de assistência social, de apoio, possam realizar. Então, concordo integralmente com Vossa Excelência, ministro Ricardo, e por isso, nesse sentido, o referendo também a negativa de liminar no momento do ministro Luiz Roberto Barroso, com essas considerações em relação à necessidade de informações detalhadas, não só da situação atual, mas do que é necessário para realizar essa desintrusão. É inaceitável, realmente é inaceitável a inércia. Agora, justiça seja feita, em alguns casos, há não só o problema, eu diria o problema operacional, mas em muitos casos, quando uma operação já está montada, se obtém na justiça estadual ordem de manutenção de posse. Então, também aqui é necessário o apoio da AGU, das defensorias públicas, porque muitas vezes, ao mesmo tempo que há uma determinação para se retirar, há uma determinação de manutenção em duas áreas. Agora eu não saberia dizer se estão dentro dessas 7 áreas, mas em duas áreas, no Mato Grosso, numa área do Mato Grosso do Sul, que são áreas com problemas centenários de ocupação, haver decisão da Justiça Federal e da Justiça Estadual contrapostas. Então, também dentro desse protocolo, há necessidade de se realizar uma análise jurídica. Sua Excelência, Vossa Excelência, ministro Ricardo, tem total razão. Sem um detalhamento, nós não podemos decidir de forma efetiva. Então, aqui acompanho também com essas observações feitas pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, acompanho o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Por fim, houve o deferimento para determinar a União, e aí que está o prazo de 30 dias, um plano de enfrentamento do Covid para os povos indígenas, com a participação, inclusive, de representantes das comunidades e outros apoios técnicos, também aqui referendo integralmente a liminar. Em conclusão, senhor presidente, ministro relator, parabenizando novamente o detalhado voto, sua excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, acompanho integralmente, acompanho o eminente relator, referendando integralmente as cautelares definidas e também colocando aqui já desde logo para que eu não subtraia a opinião do ministro Ricardo Lewandowski, mas me colocando desde logo de acordo com as considerações feitas por sua excelência. Obrigado, presidente. Ministro. Presidente, me permite a palavra um minuto? Pois não. Eu primeiro agradeço as considerações do eminente ministro Alexandre de Moraes e, bem assim, ao ministro Ricardo Lewandowski. E como o ministro Alexandre de Moraes já assinalou, estamos todos na mesma página. O que aconteceu, ministro Ricardo Lewandowski, foi eu tratei a questão em 2 segmentos, digamos assim: enfrentamento emergencial da pandemia e a questão mais complexa e estrutural e antiga das invasões. Portanto, em relação
ao enfrentamento da Covid, eu previ na decisão um plano emergencial em 10 dias para proteger as comunidades isoladas e de contato recente e um grupo de trabalho para, em 30 dias, ter um plano de enfrentamento da Covid na comunidade indígena em geral. Em seguida, quanto à desintrusão, diz que é um dever da União e que ela tinha que apresentar um plano e que, se não o fizesse, eu voltaria a atuar. É verdade que eu não fixei um prazo, como Vossa Excelência sugere, porque eu estava com foco no enfrentamento da pandemia. Mas estamos todos de acordo que essa é uma oportunidade muito importante para que, com o auxílio do Supremo e com a possibilidade de que parte do ônus político recaia sobre nós, porque há um ônus político nessa desintrusão, como todos sabem, portanto, acho que nós podemos assumir, em parte, essa responsabilidade, mas, evidentemente, em diálogo institucional com o governo federal e o governo estadual, porque nós precisamos das tropas policiais, inclusive. De modo que, eu penso, ministro Lewandowski, que Vossa Excelência tem toda a razão de que é imperativa a remoção. O ministro Alexandre tem toda a razão, e eu consignei no meu voto, de que, infelizmente, não é um estalar de dedos, é um processo, talvez até de realocação de pessoas, mas estamos todos de acordo que é preciso lidar com a questão dos invasores e que é preciso fazer a desintrusão e que nós vamos investir energia na cobrança de um plano que, com um cronograma possível, produza esse resultado. Obrigado pela observação de Vossa Excelência, que me permite dizer que penso exatamente no mesmo sentido. Obrigado, presidente. Não, eu queria pedir licença às Suas Excelências para que constasse como se fosse pretérita essa declaração na abertura dos trabalhos, porque como eu fui surpreendido com a solicitação do presidente de assumir a presidência e passar o julgamento, eu não tive a oportunidade de dizer aquilo que eu digo agora e peço que conste como se fosse no início da sessão. Eu gostaria que nós, em nome da Suprema Corte, manifestássemos o nosso pesar pelo conhecimento das pessoas no Líbano em razão daquela tragédia, aquele acidente de ontem, que constasse da ata essa manifestação de solidariedade e de pesar de todos nós integrantes da magistratura e dos advogados presentes e do Ministério Público presente. Obrigado e perdão de não ter falado isso. Eu passo. Presidente, me perdoe, eu esqueci de fazer um complemento aqui a propósito ainda do que disse o ministro Ricardo Lewandowski, por dever do presidente Dias Toffoli, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, ele instituiu o que ele denominou de uma força-tarefa do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público para este levantamento e mapeamento a que Vossa Excelência se refere e que, neste momento, está sendo conduzido pela conselheira Maria Tereza Uli Gomes. De modo que, evidentemente, se houver necessidade de complementação ou de informações que não possamos dispor, nós vamos ao governo. Mas também essa ideia de Vossa Excelência, que é muito importante, foi acudida por iniciativa do presidente Dias Toffoli lá no âmbito do CNJ e está a cargo da diligente conselheira Maria Tereza Uli Gomes, apenas para que conste que está sendo elaborado, sim, esse mapeamento das áreas em que a situação é mais grave e aí compartilharemos com o governo. Nós temos tentado manter, e o doutor Levi tem sido muito diligente e gentil e empenhado. Estamos tentando fazer isso num diálogo institucional com o governo, mas nós vamos fazer. Eu concedo a palavra agora a Sua Excelência o ministro Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, cumprimento Sua Excelência, eminente ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que com lucidez e sensibilidade traz a referendo a medida cautelar apreciada
e deferida, atendendo em parte às pretensões deduzidas nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental 709. Cumprimento também o eminente ministro Alexandre de Moraes, que vem de acompanhar o ilustre relator. Cumprimento as sustentações orais que vieram à colação neste julgamento, bem como o senhor vice-procurador-geral da República, hoje aqui presente, as advogadas, os advogados, o senhor ministro-chefe da Advocacia Geral da União. Eu serei o mais breve que me for possível, senhor presidente, até porque já na segunda-feira fiz chegar aos gabinetes de vossas excelências o voto que tenho sobre esta matéria e irei juntar a declaração de voto sobre esse tema importante de todo de tudo que se pode dele aurir, um diálogo relevantíssimo com a efetividade constitucional dos direitos dos povos indígenas e juntarei, portanto, essa declaração de voto nos termos que já na segunda-feira fiz chegar a Sua Excelência, o eminente ministro relator e os demais colegas, assentando de saída, senhor presidente, que estou subscrevendo por inteiro a medida cautelar deferida por Sua Excelência, o eminente ministro relator, e tocarei apenas num ponto em relação ao qual a percepção que tenho apresenta uma dissonância, eis que entendo que no que diz respeito ao pedido cautelar de retirada dos invasores das terras indígenas, como mencionados na petição inicial, Yanomami, Caripuna, Urueu-Auau, Caiapó, Araribóia, Munduruku e Trincheira Bacajá, entendo que é o caso e por isso estou propondo um deferimento em maior extensão e tal como assentei nessa declaração de voto, como disse, fiz chegar a vossas excelências na segunda-feira, determinando a União que inclua no plano de enfrentamento e monitoramento da Covid-19 para os povos indígenas medidas emergenciais para a desintrusão das áreas apontadas. Medidas essas a serem cumpridas inadiavelmente em até 60 dias após a homologação do plano pelo relator da ação, mediante a utilização de todas as cautelas necessárias para proteger a saúde dos índios e dos agentes estatais e de todos os envolvidos nas operações, com a adoção das recomendações sanitárias adequadas ao desempenho da tarefa de retirada dos invasores das áreas de ocupação indígena. Fundamento, apreciação, portanto, propondo um deferimento em maior extensão, no sentido de acolher o pedido cautelar também nesse ponto, quanto à retirada dos invasores, eis que fica evidenciado, à luz da petição inicial, de um lado, a situação calamitosa nessas 7 terras indígenas que sofrem mais acentuadamente no ano corrente com invasões de terras e desmatamento, fatos que agravam o risco de contágio das comunidades citadas e elevam sobremaneira a mortandade dos índios. E de outro, porque entendo que não é possível, do ponto de vista da efetividade constitucional, submeter um comando constitucional protetivo, sem ressalva às terras indígenas, a qualquer delonga ou demora. Por isso, ao apreciar o pedido de que seja determinado à União Federal que tome imediatamente todas as medidas para a retirada dos invasores nas mencionadas terras indígenas, valendo-se para tanto de todos os meios necessários, inclusive se for o caso do auxílio das Forças Armadas, eu estou na proposição de voto que trago, acolhendo integralmente o pedido. Sua Excelência, o eminente ministro relator, deferiu parcialmente a cautelar no ponto
sob os seguintes argumentos que repiso apenas em síntese. Disse o eminente ministro relator: a situação não é nova nem guarda relação com a pandemia. Trata-se de problema social gravíssimo, presente em diversas terras indígenas e unidades de conservação de difícil resolução, dado o grande contingente de pessoas. Os requerentes falam em mais de 20 mil invasores em apenas uma das áreas e o elevado risco de conflito armado. Não há como equacionar a solução e solucionar esse problema, disse Sua Excelência o ministro Luiz Roberto Barroso, nos limites de uma medida cautelar. É certo, porém, que a União deve se organizar para enfrentar o problema que só faz crescer. Acrescente-se aqui que, segundo a narrativa dos próprios requerentes, o ingresso de pessoas estranhas às comunidades em suas terras gera risco de contágio. Os requerentes, inclusive, atribuem tal contágio a equipes médicas do Ministério da Saúde e das Forças Armadas. Há, portanto, disse o eminente relator, considerável perigo em mora inverso na determinação da retirada tal como postulada, já que ela implicaria o ingresso de forças militares e policiais em terra indígena, em risco de conflito armado durante a pandemia e, por conseguinte, poderia agravar a ameaça já existente à vida de tais povos. Assim, concluiu Sua Excelência, é recomendável que se considere, por hora, medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores em relação às comunidades indígenas ou providência alternativa para evitar contato. Por isso, Sua Excelência deferiu parcialmente a cautelar para determinar a inclusão no plano de enfrentamento e monitoramento da Covid-19 para os povos indígenas de medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores em relação às comunidades indígenas ou de providência alternativa apta a evitar o contato. E acresceu, a medida emergencial deve ser analisada pela União com a participação do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, de representantes das comunidades indígenas. Indefiro por hora o pedido de retirada dos invasores diante do risco que pode oferecer à vida, à saúde e à segurança das comunidades. Observo, porém, que é dever da União equacionar o problema das invasões e desenvolver um plano de desintrusão. Portanto, se nenhum plano for desenvolvido a respeito da desintrusão, voltarei ao tema, o conjunto das observações e decisões do eminente ministro relator, que eu estou, como disse e repito, acompanhando, mas deferindo o pedido como formulado, com a devida vênia do ilustre relator e, portanto, indo em maior extensão. E aqui reside, só neste ponto, uma parcial divergência que anunciei, pois compreendo ser possível que esta Corte defira o pedido cautelar em maior extensão do que aquela conferida por Sua Excelência, determinando à União que promova medidas eficazes de desintrusão das áreas apontadas na inicial, desde logo, sob pena de ineficácia do provimento final. De fato, os autores demonstram, por meio de documentos, a grave situação de invasões de terceiros não índios nas terras indígenas mencionadas na petição inicial. E eu anoto que são áreas já demarcadas pelo poder público, todas já homologadas, já tendo sido finalizado o processo de reconhecimento da tradicionalidade da ocupação indígena em todas elas. Por esse motivo, nos termos do artigo 231 da Constituição da República, são terras de propriedade da União e de usufruto exclusivo das comunidades indígenas que ali habitam, inexistindo direito a qualquer não índio de ali permanecer e extrair riqueza naqueles territórios. Entendo que a dicção constitucional é perfeitamente nítida. Diz o artigo 231 nos seus parágrafos 1º e 2º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. E o parágrafo 2º desse mesmo artigo assenta que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. E por isso, o parágrafo 4º desse mesmo artigo dispõe que as terras de que trata esse artigo são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. E é por isso que são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo. Por isso, entendo que esta mora com os povos indígenas, que no Brasil alcança pelo menos 3 décadas após a Constituição de 88, esperando continuadamente planos e planejamentos para a desintrusão. E creio que não há situação de legalidade que pudesse ser amparada em relação à presença dos invasores. A invasão das terras indígenas para a exploração econômica de seus recursos naturais não encontra qualquer socorro no ordenamento constitucional pátrio, restando de todo inconstitucional e passível, portanto, da atuação pronta e eficaz por parte das autoridades a fim de solucionar a questão. É certo que o problema não é novo, como bem pontuou o ilustre relator. De fato, a mora do Brasil com os povos indígenas é mais do que secular. No entanto, a situação emergencial da pandemia da Covid-19, com o agravamento do contágio pela proximidade dos invasores aos indígenas, torna ainda mais urgente a busca por um equacionamento célere do tema. Entendo que o pedido dos autores mostra-se bastante razoável ao indicar 7 áreas específicas para a atuação emergencial dos poderes públicos e não a integralidade dos territórios indígenas invadidos em todo o país. A situação calamitosa que essas populações vivem foi objeto de decisão por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que emitiu recentemente a recomendação 35 do ano 35/2000 ao Estado brasileiro, a fim de cautelarmente instruir o governo a atuar na proteção dos povos indígenas Yanomami e Ekuna. De modo que, com base nessas considerações, entendo que há urgência, sim, na retirada dos invasores das terras indígenas, como apontados na inicial, seja pelo transcurso do período da seca amazônica, de maio a setembro, quando os invasores atuam para a prática de atividades ilegais, aproveitando-se da ausência das cheias, seja pelo risco de inocuidade das demais medidas cautelares ora sob referendo, os quais podem não restar, as medidas podem não restar efetivas se a manutenção dos milhares de invasores nas áreas não for controlada de modo célere a evitar que espalhem a doença àqueles em situação de extrema vulnerabilidade epidemiológica. Ressalto a adequada tutela do direito à vida, saúde e ao modo de existir indígena, que não é nem a tutela, nem o modo de existir indígena, não é uma escolha conjuntural. Essa escolha foi feita pelo Estado e pela sociedade brasileira em 1988, na Constituição da República. Não há excusa para o não cumprimento desse dever, em especial diante de uma pandemia que pode levar a um verdadeiro etnocídio das comunidades e de comunidades indígenas inteiras pela inação tempestiva do agir administrativo. A preocupação demonstrada pelo ilustre relator no sentido de que o ingresso das Forças Armadas e dos policiais para a retirada dos invasores poderia representar um risco maior de contágio aos próprios indígenas é legítima, sem dúvida. No entanto, a União tem condições de se cercar de todas as precauções possíveis no sentido da testagem dos agentes do Estado e demais medidas sanitárias que assegurem
a segurança, o cuidado de todos os envolvidos na operação. Por isso, entendo evidenciada a verossimilhança do direito alegado, entendo presente o perigo da demora e voto, nada obstante subscreva todas as medidas deferidas por Sua Excelência, o eminente ministro relator, voto pelo deferimento no ponto, em maior extensão, do pedido de retirada dos invasores das terras indígenas antes mencionadas, determinando a União que inclua no plano de enfrentamento e monitoramento da Covid-19 para os povos indígenas medidas emergenciais para a desintrusão das áreas apontadas, medidas essas a serem cumpridas inadiavelmente em até 60 dias após a homologação do plano pelo relator da ação. Ressalto a imperiosidade de que sejam adotadas todas as cautelas necessárias para proteger a saúde dos índios, dos agentes estatais e de todos envolvidos na operação, utilizando-se das recomendações sanitárias adequadas ao desempenho da tarefa da retirada dos invasores das áreas de ocupação indígena. Quanto aos demais pontos, senhor presidente, eu estou de inteiro acordo com a extensão dada por Sua Excelência, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, a quem enalteço a sensibilidade e a lucidez com a qual se ouve também neste caso para apreciar a matéria, e é como voto, senhor presidente. O ministro Edson Fachin referenda a medida cautelar, mas vota em maior extensão, concedendo todo o pedido que for formulado nesta série. Não é isso, ministro Fachin? Exatamente, presidente. Eu gostaria agora de conceder a palavra, pela ordem, ao eminente advogado, doutor Daniel Sarmento, que solicitou a sua intervenção para esclarecimento de matéria fática. Doutor Daniel Sarmento, a senhoria tem a palavra. Excelentíssimo ministro Luiz Fux, muito obrigado. Esclarecimento de matéria de fato é apenas atinente à preocupação muito importante e legítima externada pelo ministro Alexandre de Moraes em relação à possível presença de famílias e de crianças nessas 7 áreas indígenas. Essa ação civil pública ela foi elaborada com muito cuidado e muito critério ao longo de algum tempo, em que a gente definiu 2 critérios para que fossem postuladas essa retirada. Primeiro, o agravamento da situação sanitária em razão do aumento do número de invasores. Em segundo lugar, a inexistência de moradores, de famílias. Isso está dito na petição inicial e isso a União não impugnou. Então, parece que é fato consensual nesse processo de que não existem essas famílias. Existem invasores que não têm lá a sua moradia, que têm ingressado nessas áreas para praticar garimpo, desmatamento, etc. Esse esclarecimento, muito obrigado pela palavra. Agora, Excelência, a ministra Rosa Weber. Presidente, o doutor Levi havia pedido também para fazer um esclarecimento de fato, e acho que Vossa Excelência não viu a sinalização. Doutor Levi, essa senhoria também com a palavra para a sua intervenção de fato. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor vice-presidente no exercício da presidência, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, de um modo especial, mais uma vez, sua excelência o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso. Com todo o respeito à sua excelência, o advogado Daniel Sarmento, que me antecedeu, o fato não é incontroverso, até porque, vejam, nós estamos numa sede abstrata, é difícil aqui a gente lidar com situações factuais, até porque falou-se em algum momento até 20 mil pessoas numa dessas terras, é um número elevadíssimo e que é de supor, me permitam aqui uma suposição em abstrato, é de supor que eventualmente existam famílias e eventualmente até crianças. Bom, mas o meu ponto aqui é outro. O meu ponto aqui é reiterar a disposição construtiva da União para chegar a um denominador comum
que seja promissor. E permitam-me, Vossas Excelências, houve uma cogitação que penso muito prudente, não só de Sua Excelência o relator, desde o primeiro momento ao tratar das desintrusões, mas também no debate profícuo havido entre Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes e Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski. E aí vem um potencial compromisso da União que gostaria de externar. Inclusive, justiça seja feita na linha do quanto já consta da própria medida cautelar deferida, mas somando aí o que cogitou Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski. Um prazo de 60 dias, dentro do qual a União deva fazer um plano, apresentar um plano, um cronograma, e apresentar a Sua Excelência o relator para homologação, parece uma via bastante segura e prudente a ser tomada em consideração. Permitam-me essa colocação. Até porque, insisto e termino com isso, a União, ela tem na Polícia Federal a Polícia Judiciária do Poder Judiciário da União, de maneira destacada do Supremo Tribunal Federal. Uma situação conflituosa ou potencialmente conflituosa, uma desintrusão, digamos assim, mais complexa, a Polícia Federal teria dificuldades severas para realizar. Fora daí, ela precisa da cooperação das forças estaduais. Fora daí, se for para pensar na Força Nacional, é necessário que os entes concordem. E fora daí, numa situação ainda mais complexa, para cogitar emprego das Forças Armadas, seria necessária a decretação de GLO, Garantia da Lei e da Ordem, também com acordo do ente federado eventualmente afetado, até porque, do contrário, nós teríamos uma verdadeira intervenção federal, que não é o caso. As Forças Armadas aqui é uma excepcionalidade, com perdão do pleonasmo, é uma excepcionalidade extraordinária que nem sequer deve ser vislumbrada no horizonte. O que deve acontecer é ou uma desintrusão pacífica ou, numa situação de maior complexidade, uma cooperação entre forças de segurança da União ordinárias, a começar pela Polícia Federal, com as forças locais e, quando muito se for o caso, a Força Nacional, e espero que nem sequer chegue a este ponto. Fora daí, eu expresso, excelentíssimo senhor presidente, que a União vê com muito bons olhos o eventual estabelecimento de um prazo, por exemplo, como cogitou Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski, de 60 dias, para apresentar um plano específico de desintrusões, inclusive com um cronograma, a ser homologado por Sua Excelência o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso. Pedindo perdão pelo alongado dessa minha nova manifestação e expressando o meu maior respeito por Sua Excelência, o advogado Daniel Sarmento, que me antecedeu, agradeço muito a Vossa Excelência. Então, concedo agora a palavra à Sua Excelência a ministra Rosa Weber para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares, o senhor vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, né? O senhor advogado-geral da União, doutor José Miguel, as senhoras e senhores advogados, que com proficiência, na última sentada, ocuparam a tribuna virtual com valiosas contribuições para o debate, que aqui estamos empreendendo. E cumprimento também, em especial, o eminente relator, que nos brindou o voto de excelência, como só é acontecer. Bastaria aqui para mim referendar a liminar com remissão que relacione aos fundamentos que foram esgrimidos por Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto, e juntar aos autos a declaração de voto mais alongada que trago. Permito-me, contudo, brevíssimas pontuações, dada a relevância da matéria, que diz com a tutela da vida e da saúde dos povos indígenas brasileiros, diante da pandemia do novo coronavírus, em que estamos todos imersos, sobretudo no âmbito de um processo de índole estrutural, como o presente,
Trata-se, com visto, de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que se revela, foi muito bem pontuado pelo ministro Luiz Roberto, como um instrumento jurídico adequado ao fim proposto e que atende os requisitos legais, em especial o da subsidiariedade da DPF, e a DPF é essa proposta pela articulação dos povos indígenas no Brasil, que é a instância de referência nacional do movimento indígena em nosso país, instituído em 2005, com representação em todos os estados brasileiros, e também por partidos políticos, todos legitimados à propositura da ação. Seu objeto, o requisito, diz com as apontadas falhas e omissões no combate à Covid-19 entre os povos indígenas, a configurar lesões a direitos fundamentais. A preceitos fundamentais. Eu entendo devidamente enquadrada ali, segundo o relato inicial, na hipótese de lesão a preceitos fundamentais, e só destaco o documento, também já foi feito aqui, o documento do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, aponta que em todo o mundo a pandemia da Covid-19 tem afetado os povos indígenas de modo desproporcional, ao agravar as desigualdades estruturais subjacentes e a discriminação generalizada, ressaltando ainda que esse sério impacto precisa ser especificamente abordado pelas estratégias de enfrentamento à pandemia. A vulnerabilidade da saúde dos povos indígenas brasileiros, é bom sempre observar, antecede a pandemia em curso. Muitas comunidades indígenas situam-se em lugares remotos. O acesso das populações indígenas ao saneamento básico, que é todo deficitário, as diferenças culturais e o preconceito frequentemente impõem obstáculos tanto à busca dos indígenas pelos serviços básicos de saúde, quanto ao seu acolhimento apropriado. A tudo se acresce a maior suscetibilidade a doenças infecto-contagiosas de que se ressentem. Não por outra razão, a Lei 9.836, de 99, a Lei AROCA, instituiu no âmbito do SUS o subsistema de atenção à saúde indígena. Embora muito bem ressaltado no voto do ministro relator, eu entendo oportuno revisar alguns dados fáticos exclusivamente para ampliar a visibilidade da realidade e da situação dos povos indígenas no nosso país. De acordo com o último censo do IBGE, 2010, existem no Brasil cerca de 900 mil indígenas, correspondem a 0,4% da população brasileira. O resultado do censo apontou também, já foi dito, mas eu repiso, para evidenciar a riqueza dos nossos povos, 274 línguas faladas por indivíduos distribuídos por 305 povos. Destes, pouco mais de 500 mil indivíduos, ou seja, 57,7%, vivem em terras indígenas. Estima-se em 70 o número de tribos não constatadas na Amazônia brasileira, dos quais 28 tiveram existência confirmada pela FUNAI. Fora da Amazônia legal, segundo o Instituto Socioambiental, há evidência de um único pequeno grupo vivendo em isolamento, da etnia Avá-Canoeiro. Números atualizados ainda ontem, 4 de agosto de 2020, dão conta de 22.021 casos confirmados da Covid-19 na população indígena, com 148 povos afetados, sendo que 625 índios já perderam a vida em decorrência da doença. Não há novidade na história brasileira
o recurso à falácia de uma suposta contraposição entre a preservação do modo de vida dos povos indígenas do Brasil e a promoção dos interesses nacionais. Trata-se de retórica perversa, na minha opinião, que visa a deslegitimar tanto a causa indígena quanto aqueles que se esforçam em seu favor. Sendo a nação o conjunto dos povos que habitam o território do Estado, os interesses do Estado brasileiro como uma entidade plural que é fundado, entre outros pilares, na cidadania e na dignidade da pessoa humana, correspondem à comunhão dos interesses de todos os seus povos e etnias componentes, incluindo e não antagonizando os interesses específicos dos povos indígenas. Na dicção da nossa Carta Política, constituem objetivos fundamentais da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a marginalização e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Lembro que em 2010, no paradigmático julgamento da ação indiscutível, neste plenário, o processo de demarcação da terra indígena, a Raposa Terra do Sol, registrou a Suprema Corte a compreensão segundo a qual, ao consagrar a proteção dos direitos indígenas, a Constituição visa a compensar desvantagens historicamente acumuladas, à luz do princípio da fraternidade para com as minorias. Anoto a demasia o feixe de direitos fundamentais, esculpidos no artigo 231 da Constituição, demanda do Estado, mais do que produção legislativa, organização de estrutura administrativa apta a viabilizar a sua produção. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais que o preceito enuncia impõe ao Estado o dever de tutela, que engloba observância e proteção, e não apenas o dever de conformação. Eu estou aqui reproduzindo imperativo à administração, pois, observado inclusive o artigo 5º, parágrafo 1º da Carta Política, adequar a sua própria atuação ao atendimento eficaz do imperativo constitucional. A atuação positiva do Estado decorre do direito a ele oponido, titularizado como destinatário da norma constitucional que o consagra. E, nesses casos, medidas legislativas, apesar de necessárias, são frequentemente insuficientes para promover o cumprimento da Constituição. Em qualquer hipótese, é obrigação do Estado agir positivamente para alcançar o resultado pretendido pela nossa Carta Política, ora por medidas legislativas, ora por medidas políticas e programas implementados pelo Executivo, desde por óbvio, apropriados e bem direcionados. Assim, reconhecido na Carta um direito fundamental, a inviabilização do seu exercício, por ação ou omissão, reveste-se do vício da inconstitucionalidade. Sem dúvida, no Estado democrático do direito, todos os atos, mesmo os ditos atos soberanos, não são absolutamente livres de constrangimento, estando sujeitos ao critério da lei. Isso significa que a discricionariedade assegurada ao Poder Executivo há de ser exercida dentro do espaço demarcado pelo conjunto formado pelos tratados internacionais adotados pelo Brasil sobre o tema e a legislação de urgência emanada do Congresso Nacional, tudo sob a égide da Constituição Federal, a conformar a política indigenista brasileira. Ao Poder Judiciário, por sua vez, compete, quando provocado, como o foi, no exercício da sua missão institucional, aferir, e, se é o caso, determinar o cumprimento deste complexo normativo, Constituição, tratados e legislação, que se impõe como parâmetro da atuação executiva e administrativa no tocante à política indigenista e observado sempre
o oportuno, adequado e conveniente diálogo institucional. Ademais, medidas a respeito das quais se pode antever forte potencial de causar significativo impacto negativo sobre a proteção dos direitos humanos são, prima facie, obstaculizadas pela cláusula constitucional asseguratória do devido processo legal substantivo que veda a proteção deficiente ou insuficiente. Feito, senhor presidente, esses breves apontamentos, eu referendo a liminar na extensão em que deferida em todos os seus itens e aprecio um a um na minha declaração de voto escrita e me eximo aqui de reproduzir diante do detalhamento feito pelo eminente relator que endosso na íntegra e pelas observações dos colegas que me antecederam, compartilhando ainda, faço questão de registrar, da preocupação externada pelo ministro Ricardo Lewandowski quanto às invasões de terra e estratégias que sugere a respeito, especificamente quanto ao pequeno ponto de divergência do meu querido amigo ministro Edson Fachin. Eu, tal como o relator, reputo imperiosa a inclusão no plano de enfrentamento e monitoramento da Covid-19 de medida emergencial apenas para a contenção e isolamento de invasores em terras indígenas, sendo certo que a presença desses invasores, não há a menor dúvida, guarda relação direta com a pandemia da Covid-19, na medida em que configuram vetores de contágio dos povos indígenas. Parece, contudo, por hora, em se tratando de minimizar, de todo adequado, o encaminhamento proposto pelo eminente relator, que me parece cauteloso e observadas, inclusive, as considerações feitas nesta sentada, na sua intervenção, pelo advogado-geral da União, doutor José Levin. O que se deve louvar e que a mim, pessoalmente, causa grande satisfação é justamente esse diálogo institucional que está sendo proposto e muito bem capitaneado pelo ministro Luiz Roberto para que se consiga dar essa relevantíssima questão que tanto diz a nós, todos brasileiros, né, nesses tempos sombrios de pandemia, encaminhamento proposto quanto a essa questão. Em suma, senhor presidente, cumprimentando mais uma vez o eminente relator, eu referendo a medida cautelar e os termos por ele deferidos, pedindo toda a vênia a entendimento. É o voto. Então, Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, referenda integralmente nos termos do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o referendo parcial. Então, concedo agora a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski para o voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, eminentes pares, senhor advogado-geral da União, senhor representante do Ministério Público Federal, advogados presentes, demais assistentes e prezados servidores da Casa. Eu já me manifestei extensamente numa parte que generosamente me foi concedido pelo eminente ministro Alexandre de Moraes e também absorvi os esclarecimentos dados pelo ilustre ministro Luiz Roberto Barroso. Eu estou plenamente de acordo com o substancioso voto do eminente relator, não tenho nenhum acréscimo a fazer, é um voto precioso, não só do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da ciência da administração e do ponto de vista do bom senso. No entanto, eu teria, não vou dizer um reparo, mas um pequeno acréscimo, eu diria até uma sugestão, agora até... sugestão essa que agora até conta com o beneplácito do representante da União, no sentido de que nós caminhemos com mais segurança quando da prolação da decisão de mérito, que virá dentro de algum tempo, enfim, no tempo oportuno.
Eu diria que, com relação ao item 3.2 romano, quando Sua Excelência, o relator, se refere aos povos indígenas em geral, especialmente no item 4, quando o ministro Barroso estabelece um prazo, e andou muito bem, Sua Excelência, data vênia, no meu modesto entender, em fixar um prazo de 30 dias para a elaboração e monitoramento de um prazo de enfrentamento da Covid-19 para os povos indígenas brasileiros pela União, eu me animaria a fixar um prazo de 60 dias para que a União informe concretamente a situação em que se encontram as terras indígenas relativamente à sua ocupação. Isso não é difícil, até porque, como disse muito bem o ministro Alexandre de Moraes, hoje isso pode ser feito através de um levantamento via satélite, ou nos informe diretamente, ou informe aquela comissão que está formada no Conselho Nacional de Justiça. E no prazo de 120 dias, nos apresente um prazo de desintrusão de todos aqueles que se encontrem ilegitimamente nos territórios indígenas, que, como muito bem assentou o ministro Fachin, são terras da União, de uso exclusivo dos povos autóctones. E eu digo isto porque não é que nós estejamos tratando aqui da questão da ocupação dos povos indígenas. Disse muito bem o ministro Barroso, nós estamos tratando realmente do problema da Covid-19. Mas acontece que a ocupação dos territórios indígenas por pessoas estranhas ao local, estranhas à comunidade, desde os tempos coloniais, vem trazendo doenças infecto-contagiosas e dizimando essas populações indígenas, autóctones. Estão, talvez, desde a Idade da Pedra, sarampo, catapora, gripes, atualmente o HN1, as doenças sexualmente transmissíveis e tantas outras. Portanto, a desintrusão dos povos indígenas, dos estrangeiros ou dos estranhos das terras indígenas está intimamente ligado ao combate a esta pandemia decorrente do Covid-19. Então, eu me animaria a sugerir que nós fixássemos um prazo para que este cronograma de desintrusão fosse apresentado ao Supremo Tribunal Federal, e já vejo que contamos com a concordância da própria União, plano esse que contenha um cronograma para que nós possamos segui-lo e possamos, eventualmente, no futuro, quando da nossa decisão de mérito, prolatarmos uma decisão eficaz, porque me parece, e o ministro Barroso assentou isso de forma muito correta, esta é a oportunidade histórica que o Supremo tem de auxiliar o governo federal e os governos locais a decidir essa questão magna, importante, que se arrasta desde os tempos coloniais, desde a descoberta do Brasil, e que diz respeito não apenas ao Brasil, aos nossos cidadãos, mas à humanidade como um todo. Então, essa é a singela e modesta sugestão que faço, não pretendo divergir do voto de Sua Excelência, desde já ratifico, mas entendo que o Poder Judiciário precisa fixar prazo e em situações habituais, estabelece, inclusive, as chamadas astrentes, as multas no não cumprimento dos prazos, que não é o caso sob análise, tendo em conta que o ministro Barroso estabeleceu um diálogo interinstitucional de altíssimo nível para resolver essa questão, e vejo esse diálogo agora está sendo confirmado pela presença e manifestação sempre ativa, altaneira e colaborativa do advogado-geral da União, o eminente professor José Levi. É como me pronuncio, senhor presidente. Deixa eu levantar para que eu seja fiel ao que Vossa Excelência votou. Vossa Excelência referenda a medida cautelar nos termos do voto do relator, adicionando, contudo, a fixação de um prazo de 60 dias para que
A União esclarece a situação fática das áreas objeto do litígio e um prazo de 120 dias para que seja apresentado um plano de desintrusão com um cronograma específico. Foi isso? Isso mesmo. Então, na substituição da presidência e atendendo a um pedido do ministro-presidente, eu vou suspender a sessão para concessão de intervalo, porque ele já está chegando e me pediu que assim eu fizesse, desde já agradecendo a todos que já votaram e que vai agilizar sobremodo o prosseguimento dos trabalhos. Então, gostaria da secretária Camelia avisasse que está suspensa a sessão para o intervalo.